o registro da vitória de Davi contra o gigante Golias. A gente não leu o começo da história porque ia ficar muito extenso. Mas o começo da história fala sobre a grandeza da estatura de Golias. Era um homem que, nessa Bíblia aí de vocês, fala assim que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. As Bíblias mais novas, Bíblias atualizadas, elas colocam em metros. Diz que Golias tinha cerca de 2 metros e 90 centímetros de altura. Você já viu algum homem com mais de 2 metros? Eu chego nos lugares, as pessoas dizem que eu sou alto. Eu só tenho 1,80 m de altura. Diante de Golias eu sou um anão. Ele teria mais de 1 metro ainda acima de mim. Golias era desse tamanho porque ele pertencia a uma raça de gigantes. Você vai estudar a Bíblia, você vai perceber desde o livro de Gênesis, que a Bíblia fala dos Enaquins, os filhos de Anak, os filhos de Arba, eram uma raça de gigantes. Existem algumas teorias teológicas que por alguns são aceitas e por outros não. Que essas teorias dizem o seguinte, que essa raça de gigantes, de pessoas de grande estatura, elas surgiram da união de mulheres com anjos. No capítulo 6 de Gênesis tem um registro lá que diz o seguinte, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e coabitaram com elas e deram à luz a gigantes. Existem 2 visões teológicas. Uma visão teológica diz que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete. E uma segunda visão teológica diz que esses filhos de Deus eram os anjos. E eu particularmente acredito nessa segunda visão aí, que eram realmente anjos que desceram e que coabitaram com mulheres e deram à luz gigantes. Era uma raça distinta da raça humana, entendeu? Eles não eram 100% humanos. Eles são uma raça mista. E estudos antigos mostram que esses primeiros gigantes aí que viveram na época de Noé, eles podiam chegar até a 10 metros de altura. Já imaginou? E eles devoravam tudo, porque já imagina aí, uma pessoa comum, como eu, como você, tem hora que começa a comer e não quer parar mais, né? E um gigante com 8 metros de altura, 10 metros de altura. O tanto de comida que não precisa para alimentar eles, né? E eles devoravam a terra. Grande parte desses gigantes, dessa raça de gigantes, ela foi destruída no dilúvio. Mas ainda teve uns que sobreviveram, entendeu? Na época de Moisés enfrentou um gigante chamado Og. Eu já falei aqui para vocês a história. A cama de Og tinha 4 metros de comprimento e era de ferro. Moisés derrotou ele. E junto com Og havia outros gigantes que a Bíblia também registra lá em Deuteronômio, em Josué, que eles habitavam em Hebron, no monte. Caleb foi lá e expulsou eles de lá do monte. E um grupo desses gigantes, dessa raça de gigantes, se refugiou na terra dos filisteus. Se refugiou na terra dos filisteus. Aqui fala, né, que esse gigante, ele era filisteu. Era uma região que ficava fronteira a Israel. Fronteira ao povo de Deus. Estava sempre em conflito com o povo de Deus, os filisteus. Eles tinham 5 cidades, 5 reis, 5 príncipes. Aí menciona algumas dessas cidades, né? Gat, fala que Golias era de Gat. Gat, Ekron, Asdod e mais 2 lá que eu não lembro agora. Eram 5 cidades dos filisteus. Golias era de Gat. E daqui a pouco eu vou, olha, aí na história, não sei se você prestou atenção. E diz que Davi foi lá no riacho e pegou quantas pedras, lembra? Quantas pedras ele pegou? Quantas foram, lembra não? Na leitura que vocês fizeram aí? Ó, o verso 40, 17, verso 40. Eu quero só achar o verso aqui para vocês verem, entendeu? Tirar a prova. Foram 5 pedras que ele pegou no riacho. Colocou aonde? No alforje.
no surrão, que chama isso, né? Vamos traduzir para o nosso idioma aqui, era o quê? Um bisaco de caçador, entendeu? Só que Davi não era caçador, ele era o quê? Pastor de ovelhas. E ele tinha que andar com aquele alforje para defender as ovelhas. Sabe quais eram os instrumentos que o pastor utilizava? O alforje, o cajado, uma capa. E a funda, que era usada junto com o alforje. Ele foi lá no riacho e pegou 5 pedras. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque havia 5 gigantes. Não havia só Golias. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês o nome dos outros gigantes. Mas havia 5 gigantes. E Davi disse o quê? Eu vou matar os 5. É coragem ou não é? É coragem ou não é? Daqui a pouco eu vou contar os detalhes dos outros. Os outros eram piores do que Golias. A Bíblia aí fala que o confronto direto foi com Golias. Mas havia mais 4 gigantes no exército filisteu por trás. E Davi sabia disso. E Davi disse, eu vou matar esse primeiro aqui e depois eu vou matar os outros 4. E não matou eles porque eles correram. Já imaginou um rapazinho, um ruivo pequenininho como Davi botar o gigante para correr? Irmãos, aí no registro de Samuel 17, fala que Golias, o gigante, ele tinha uma camisa de bronze que pesava 60 quilos. Tá vendo esse garrafão de água mineral aí, ó? Ele pesa 20 quilos. É a mesma coisa você pegar 3 garrafão desse e pendurar aqui em você aqui, ó. Era a camisa de Golias. Uma camisa que pesava 60 quilos. E Golias tinha uma lança grande e só a ponta da lança pesava 7 quilos. Só a ponta. Você teria coragem de enfrentar um homem desse? Foi diante desse homem aí que os soldados do exército de Israel tremeram, Adivan. Porque eles viram aquele homem, como é que pode? Só a camisa dele pesa mais do que eu. Diz que ele usava um capacete de bronze. Preste atenção. Os estudiosos da arqueologia, eles descobriram que esses gigantes, eles não eram 100% humanos, eles tinham uma fragilidade que estava na testa. A criança tem um negócio na cabeça chamado como é? Moleira, né, que chama? É moleira mesmo o nome? Moleira. Tem outro nome. Não é uma parte que aperta e entra, né? Pronto. A do gigante era na testa. E ele era sempre vulnerável nessa parte, era mole. Por isso que ele sempre usava o quê? Um capacete de bronze. Só que quando Golias partiu para encarar Davi, ele provavelmente fez o quê? Ó? Tirou o capacete. Ou então o capacete de alguma forma expôs a parte frágil dele. Era exatamente esse ponto que Davi mirou. Porque ele sabia e conhecia, entendeu? Ele foi e atingiu o gigante exatamente na sua vulnerabilidade. Na sua fragilidade. Ó. Girou aqui, ó. Afunda com a pedra, ó. E jogou. Foi direto na testa do gigante. E o gigante tombou para cá, afundou a moleira do gigante. O gigante caiu, Davi subiu em cima, puxou a espada dele, entendeu? Porque Davi não tinha espada. Aí na história fala que Saul pegou a roupa dele, né, e deu a Davi, e Davi não conseguia andar com o peso da roupa. Davi disse, eu vou com a minha roupa mesmo. Uma bolsinha aqui de lado, 5 pedras dentro, uma funda na mão e um cajado de pastor na mão. Quando Davi ia se aproximando, disse, eu sou algum cachorro para você vir comigo com um pedaço de pau. Não foi o que o gigante falou? E Davi então começou a falar, olha, você vai perceber hoje que a vitória não é ganha com espada. Porque do Senhor é a guerra. E o Senhor vence a batalha porque Ele é o Deus dos exércitos. E todo o povo aqui vai testemunhar isso. Todos os soldados do exército de Israel estavam tremendo de medo daquele gigante.
Na Bíblia também tem a história dos espias. 12 espias que Moisés mandou espiar a terra de Canaã. Quando eles foram para a terra de Canaã, eles também viram gigantes lá e voltaram com medo desses gigantes. Eles chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, os homens eram tão grandes que a gente era como gafanhotos diante dele. Os filhos de Anak, uma raça de gigantes. Quem é que pode vencê-los? Humanamente, era impossível, Colossiano. Humanamente era impossível. Como você vai vencer uma outra pessoa numa batalha que só a camisa que ela usa pesa 60 quilos? Mas você observa que é exatamente isso daí. Um contraste muito grande. Como é que um ser humano normal consegue vencer e derrotar um gigante? Somente por meio do poder de Deus. Somente por meio da fé. O comandante do exército de Israel chamava-se Abner. Havia um outro chefe de tropa no exército de Israel que chamava-se Eliabe. Na história aí fala. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E Davi não estava convocado para aquela batalha. Davi estava apacentando os rebanhos no deserto de Jessé, seu pai. O seu pai mandou chamar Davi. Disse: Davi, vem aqui, vá ver como é que estão seus irmãos na batalha. Por que Davi não fazia parte do exército? Porque Davi ainda era jovem, inexperiente. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que ele tinha por volta de 17 anos. Ele não era convocado para a guerra, porque era a partir dos 20 anos que era chamado para a guerra. E o pai dele chamou: Davi, vai lá ver como é que estão seus irmãos. Leve comida para eles. Aí o pai dele preparou, entendeu? Alimento, queijo, pão, botou em cima dos jumentos, mandou Davi levar. Quando Davi chega na batalha, Davi vê o tremor que os homens estão quando vê aquele gigante. E diz que teve um rapaz que se aproximou de Davi assim e disse: olha, o rei disse que vai dar a filha dele em casamento ao homem que vencer esse gigante aí. Aí Davi achou interessante aquilo, dar a filha dele em casamento, Aí disse: mas conta melhor essa história, quem é essa pessoa que está aparecendo? Aí lá vinha o gigante. Na hora que o gigante aparecia, saía todo mundo correndo. Até mesmo aqueles combatentes mais valentes, entendeu? Eles tremiam, porque era muito desproporcional. E Davi disse: mas vocês estão com medo desse incircunciso? Você viu essa passagem que eu falei? Vocês estão com medo desse incircunciso? O que é isso? O que é um incircunciso? Deus deu a circuncisão a Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa de que herdaria a terra, ele disse: Abraão, a partir de hoje, todo do sexo masculino da sua descendência, da sua casa, terá que ser circuncidado. Era a cirurgia de fimose que realizava para marcar o povo de Deus, entendeu? O povo de Deus era marcado com a circuncisão. Aquela circuncisão era uma marca física no corpo, representava a santidade e o pertencimento do povo ao Deus verdadeiro. Então, quando Davi chega e diz assim: é que esse homem aí é um incircunciso, ele estava dizendo isso: esse homem aí não tem parte com Deus. Nós é que temos parte com Deus. Ele está desafiando a Deus. Nós é que pertencemos a Deus. Por que vocês estão com medo dele, se ele não está com Deus? Aí diz que Davi chegou para outro, aí fez a mesma pergunta: por que vocês estão com medo? Nesse meio tempo aí, Eliabe, irmão dele, percebeu a audácia de Davi, entendeu? E chamou Davi e disse: olha, volta para casa, você está se metendo na besta aqui e você ainda não pode fazer nada aqui não. Aí Davi ficou chateado, né? Mas eu não fiz nada, estou só ouvindo aqui, estou só conversando. Aí de repente contaram para Saul, né? Saul, apareceu um rapaz aí valente para enfrentar o gigante, mas só que ele nem armadura tem. Você manda chamar ele. Aí foi essa história que a gente leu aqui no começo, entendeu? O relato que a gente fez aqui foi esse diálogo entre Saul e Davi. Saul era o rei da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá, da cidade de Belém.
E esse foi o primeiro encontro entre eles. Posteriormente, Davi veio a tomar o lugar de Saul como rei. Mas aí Davi era apenas um jovem, um pastor de ovelhas, filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, Davi era o mais novo. Samuel ungiu a Davi enquanto ele ainda era pastor de ovelhas. Foi na casa de Jessé, chamou seus filhos, passou os filhos um por um, até que passou os 7 filhos, aí perguntou a Samuel, ainda tem mais um? Aí Samuel disse, tem um que ainda está apacentando as ovelhas. Aí Samuel disse, manda chamar ele, para que Deus me revele se realmente é ele ou não. Quando mandou chamar Davi, aí Deus disse a Samuel, esse daí, pode ungir. Foi esse daí que eu escolhi para ser um rei. Aí diz que Samuel mandou Davi se assentar, pegou um chifre que tinha azeite dentro, destampou o chifre, derramou o azeite na cabeça de Davi, na presença dos seus irmãos. A Bíblia diz assim, a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E foi exatamente esse Espírito, entendeu? Esse Espírito de Deus que impulsionou Davi a dizer assim, eu posso vencer esse gigante. Porque ele sentiu ali no seu coração que a vitória não consistia em nada que tivesse nele. A vitória era algo que vinha de Deus. E ele encarou o gigante e pegou a espada. A espada do gigante deveria ser algo tremendo, né? Enorme. O outro gigante que eu falei para vocês, o nome dele é Isbi. Isbi. Aí tinha outro gigante chamado Safi. E tinha outro gigante chamado Lami, que era irmão de Golias. E tem um quarto gigante que não a Bíblia não menciona o nome dele, mas diz que ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Algumas pessoas, elas têm aquela deficiência, né, que nasce um dedo aqui, né? Um dedo a mais aqui, mas que é um dedo que não tem muita mobilidade. Mas esse gigante era diferente. Ele tinha uma mão completa com 6 dedos. Você quer acompanhar aí? Está aí em Samuel. 2 Samuel, logo depois de 1 Samuel. Capítulo 21, verso 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Não é assim? Que diz na sua Bíblia? Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, muito cansado. Aí aqui fala o 16, ó. Isbi, o gigante que eu falei para vocês. Isbi Benob. Descendia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gate, em Gobe, outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, Rusatita, feriu a Saf. Olha aí, outro gigante, Saf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré, Oreguim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu. Esse Golias aqui, o nome dele mesmo é Lami, entendeu? Ele é o irmão de Golias. Se você quiser confirmar isso, está em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 4 a 8, que fala que o nome dele era Lami. E diz que a lança dele era como a haste do tecelão. Aí aqui fala do outro gigante, ó, verso 20. Houve ainda outra peleja em Gate. Ele estava um homem de grande estatura que tinha o quê? Em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Deixe marcado aí essa passagem. Vocês viram aí os 4 gigantes que havia no povo filisteu: Isbi, Saf, Lami e esse quarto aí que não tinha nome, mas tinha 24 dedos. Eu acho que esse daí deveria ser o mais temido, não era?
Devia ser realmente enorme, gigante. Todos os 5 gigantes foram mortos pelos homens de Davi. Golias foi morto por Davi, os outros 4 foram mortos pelos seus homens. Abissai era um dos seus comandantes. Em Joabe, Abissai, Azael. E eles mataram aqueles 4 gigantes. Observe, irmãos, existem algumas informações históricas que falam que esses aí provavelmente tenham sido os últimos gigantes sobreviventes daquela raça, dos Refaíns, dos filhos de Anak, dos filhos de Arba. Era assim que eram chamados os gigantes, né? Pela raça que eles pertenciam, né? Alguns deles chamavam-se Refaíns, outros chamavam-se Zanzumins. No livro de Deuteronômio fala sobre isso. E acredita-se que aqueles 5 gigantes tenham sido os últimos restantes e que foram eliminados. O que aconteceu logo após isso? 21, né? No verso 24, fala que a ira do Senhor se levantou contra Davi. No livro de Crônicas fala que foi Satanás que se levantou contra Davi. Entendeu? A Bíblia usa essas 2 expressões. No livro de Samuel fala que foi o Senhor se levantou contra Davi. Lá em Crônicas fala que Satanás se levantou contra Davi. Eu acredito que foi pela permissão de Deus de alguma forma, né? Mas isso provavelmente foi o quê? Foi uma revolta, foi uma retaliação do inimigo contra a ação de Davi, porque aqueles gigantes eram agentes do inimigo para fazer o mal. Por isso que eles se levantaram contra Davi. Pelejaram contra Davi, o inimigo. O resumo, irmãos, a essência dessa mensagem que eu quero transmitir para vocês aqui. Da mesma maneira que existiam gigantes, existiam gigantes na antiguidade. Hoje em dia, nós não vemos mais esses gigantes físicos, né? Possivelmente, no final dos tempos, a gente talvez veja aberrações como essa surgindo novamente na Terra. Só que hoje em dia, os gigantes que nós enfrentamos, eles são gigantes espirituais. Mas a mesma forma de encarar os gigantes da antiguidade é a forma que nós devemos usar para encarar os gigantes espirituais. Os gigantes são exatamente aquelas forças que lutam contra nós, contra as quais nós não podemos resistir. Nós não temos como bater de igual para igual. E você só pode encarar essas forças por meio do Espírito de Deus, que era o Espírito que agia em Davi. Davi era um homem simples, mas um homem que se colocou nas mãos de Deus. E Deus concedeu vitórias impressionantes a ele. Estão registradas na Bíblia. A vida de Davi, irmãos, ela é contada sem arrodeios na Bíblia. Por isso que eu acredito na Bíblia, porque ela faz um registro exato dos acontecimentos, das coisas boas e ruins. Uma vez o rapaz escreveu a biografia de Roberto Carlos. Eu li. Achei muito interessante a história. E quando ele foi publicar, Roberto Carlos foi lá, aí disse, olha, tira isso daí, não, tira esse livro, devolve. Aí tiraram os livros tudo das livrarias, entendeu? Roberto Carlos não gostou daquela biografia que o rapaz... Por quê? Porque o rapaz contou as coisas boas e contou o quê? As coisas ruins da vida dele. Quem é que gosta de ter as coisas ruins relatadas em livro, para os outros ler? As coisas feias que você fez, quem é que gosta de ter? Ninguém. Foi por isso que Roberto Carlos disse, olha, tira isso daí. Porque o rapaz mostrava lá detalhes confidenciais da vida dele e que ele não queria que fosse exposto, entendeu? Exatamente isso que eu estou falando. Com que contexto? A história da Bíblia. A Bíblia conta a história de Davi. A Bíblia conta a história de Jacó. A Bíblia conta a história de Abraão. E ela não omite os erros dessas pessoas, os defeitos dele. Entendeu?
Se fosse eles mesmo que fosse escrever, eles poderiam dizer, ó, vamos tirar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que diz que ele adulterou com a mulher, vamos tirar, né? Mas aí, não, Deus disse, deixa isso daí. Porque aí é para que as pessoas possam avaliar, analisar. Para que cada pessoa possa perceber a maneira pela qual Deus lida com o ser humano. Tanto quando ele está no caminho certo, como quando ele se desvia. Tudo isso está registrado na Bíblia e é para a nossa instrução. Davi conseguiu vencer o gigante de Golias, mas Davi caiu diante de outro gigante, que foi o pecado da imoralidade. E a Bíblia conta a vitória de Davi, a Bíblia resiste à queda de Davi. E a Bíblia resiste também o arrependimento de Davi. A Bíblia conta a história de Saul, a Bíblia conta as vitórias de Saul, e a Bíblia conta a queda de Saul, e a Bíblia não resiste ao arrependimento de Saul, porque ele não se arrependeu. Se ele houvesse se arrependido, a Bíblia também teria registrado. E tudo isso é para a nossa instrução. Tudo isso é para a nossa educação, para que nós venhamos compreender a maneira pela qual Deus lida com o ser humano. Ao lado de Deus, irmãos, nós podemos vencer todos os gigantes. Todas as coisas que parecem para nós impossíveis, para Deus são fáceis. Às vezes você olha para um problema que você enfrenta e você pensa que a solução é uma só e você não sabe como solucionar aquilo. Mas quando você entrega a Deus, Deus tem 1000 maneiras de resolver aquele problema. Ele tem 1000 soluções das quais você nem imagina que poderiam existir. E louvado seja o nome de Deus por causa disso. Que nós venhamos nos dispor a buscar Ele cada dia, né? Nós precisamos realmente, irmãos, viver um reavivamento em nossa vida, nos apegar com Deus. Buscar mais a presença de Deus, não só aqui na igreja, mas em casa também. Tudo que para você parece impossível, para Deus é fácil. E Deus, Ele opera poderosamente na vida daqueles que têm fé nele e se apegam a Ele. Confiam nele.